Saudações, camaradas, boa noite. Agradeço imensamente o convite. É uma alegria poder estar participando aí do debate. Também queria aproveitar, e como o Leonardo aqui no chat, recomendar que, além de ler o Chico, leiam Ana Barradas. Né? A camarada não só tem muito a nos ensinar sobre a história e a produção do Chico, mas também tem uma produção própria sobre questões candentes, aí, como a questão do papel da mulher na luta de classes. Né? Então, faço minhas as recomendações aqui do Leonardo no chat. Bom, meu primeiro contato com o Chico foi em 2017, né, quando o Fauzi me mandou o exemplar português, né, da segunda edição. Eu já tinha lido algumas coisas na internet, principalmente pelo marxist.org, então também sempre agradeço o Fernando Araújo pelo trabalho propagandístico, né, tantas novas gerações aí se instruindo no marxismo graças a esse trabalho de disponibilização online, né. E encontrou um eco muito grande em mim, né? A crítica do Chico à Frente Popular, em especial, mas a leitura dele do Lenin, né? Uma leitura muito original, né? Enfim, um autor que os trotskistas gostariam de chamar de stalinista, os stalinistas gostariam de chamar de trotskista e, enfim, no mínimo que se pode concordar, então, é que é um leitor muito original de Lenin, né? E acho que isso salta muito aos olhos, porque se, por um lado, também a crítica à Frente Popular, né? Já era possível encontrar em outros autores como Thalheimer, né? E mesmo partidos comunistas, né, fazem algum balanço crítico do Sétimo Congresso, por exemplo, o KKE na Grécia. Nenhum, por outro lado, desenvolveu tão sistematicamente, né, a crítica às resoluções, aos documentos e as posições que fundamentam, né, e a estreita conexão disso tudo com o Dimitrov, né? Então, acho que só por isso também, isso é sem dúvida o livro mais importante na tradição do movimento comunista internacional hoje para fazer o debate da tática de frente popular, né? Eu acho que não é muito à toa também que no Brasil, esse livro em 2017, né, eu tive contato, me empolguei, conversei com a Ana, consegui fazer contato. Em 2019, 2 anos atrás, a gente lançou a primeira edição brasileira, né, que conseguiu também, em um curto período de tempo, vender aí suas centenas de exemplares. Né? Também não sejamos mentirosos, quem dera fosse as amplas massas lendo dezenas de milhares de exemplares, né? Mas acredito que pelo menos em boas camadas da vanguarda o livro encontrou uma ressonância e acho que não é à toa, né? Que essa disseminação tenha encontrado espaço depois de um momento de crise muito grave da política liberal para operários, né? Como a Ana estava relembrando essa categoria do Lenin, que é tão facilmente esquecida pela tradição do movimento comunista internacional, e tão bem lembrada pelo Chico, né? E o Lenin, enfim, trocou algumas vezes, né? Ele não tinha uma categoria, ele falava de política burguesa para operários, política liberal para operários, política operária liberal, né? E tanta gente aqui no Brasil se olha para o Lula e eu fazer um pequeno parênteses, né? Eu acho que hoje está muito em voga criticar o identitarismo do movimento negro, o identitarismo das mulheres, mas é preciso lembrar que antes disso o identitarismo da classe operária, o obreirismo, né, já fez sua cota de intervenção no nosso movimento, né? Então, acho que não é à toa que quando o grande político operário liberal, e aí não sou eu dizendo, né, o Lula em 2016 deu uma entrevista para o Valor Econômico, um jornal da burguesia brasileira, o jornal da burguesia brasileira, inclusive eu diria, dizendo que a Dilma era muito mais de esquerda que ele e ele era só um liberal. E daí na prisão reafirmou isso, quanto mais eu estudei, mais vi que eu era liberal, né? Então, enfim, acho que não é à toa que quando a política liberal para operários demonstra suas debilidades e demonstra que, em vez de acumular forças como ela prometia, né, ela debilitou as forças da classe trabalhadora porque sacrificou sua independência, né, em prol de uma política de conciliação de classes. Eu acho que é um pouco nesse contexto que a gente consegue explicar né, a difusão e o interesse né, pela obra do Francisco Martins Rodrigues. Eu acho que o Chico, como poucos autores, conseguiu captar aquela expressão do Lenin, né, de que a pequena burguesia gosta de dizer para a classe operária que ela vai ser forte se a sociedade simpatizar com ela. Né? Sois fortes se a sociedade simpatiza convosco, diz Lenin ironizando. Né? E ele fala que, na verdade, é o contrário. Né? A sociedade só simpatiza convosco se sois fortes. Né? Se a classe operária não consegue se organizar de modo independente, apresentar uma alternativa e se constituir como uma outra força social, né, a pequena burguesia não tem muito por que oscilar e vacilar em direção ao proletariado. Ela segue sendo correia de transmissão da política burguesa, como é a situação de normalidade da pequena burguesia. Né? Então, isso acho que de partida é um pouco o que explica essa difusão do Chico, né, num contexto. E, por outro lado, também eu acho
é algo que se combina com a meu ver, uma crise do trotskismo no Brasil, acho que no mundo, né? Enfim, algumas respostas que por muito tempo, né, esse período de refluxo do movimento revolucionário, de refluxo da teoria marxista, não à toa, na minha opinião, se combinou com uma das variantes mais como alguns gostam de dizer, eu acho uma definição boa, né, que melhor adota uma política centrista sob fraseologia esquerdista. Acho que não à toa também a crise dessa explicação para as desventuras do marxismo e do socialismo, etc., abriu espaço, né, para um outro tipo de debate. Acho que o Chico, em algum aspecto, capta também, e é isso não só no Antidimitrov, mas na sua produção posterior, né? Acho que um dos problemas fundamentais do movimento revolucionário hoje, na nossa época, né? O Chico se pergunta, a Ana colocou a pergunta aqui, é uma pergunta, acho que, né, ressoa muito na obra do Chico, que é por que o proletariado não consegue ser vitorioso nas revoluções, né? Por que não há mais revoluções proletárias e por que nas revoluções que houveram o proletariado não conseguiu impor sua hegemonia e levar até o fim a revolução, né? E isso levando em conta, enfim, acho que tem toda uma margem de polêmicas e debates que pretendo falar um pouco também sobre a caracterização das experiências de transição, né, e o significado do conceito de capitalismo de Estado. Mas acho que é muito evidente para todo mundo, né, que o desfecho da União Soviética não autoriza a dizer muito outra coisa, senão de que aquela experiência foi historicamente derrotada, né? Então, a pergunta é, por que não foi possível sustentar e levar até o fim né, como, inclusive, era a expectativa, e a maior parte do movimento comunista se colocou a crer que seria, né, um perdurar duradouro das experiências existentes até que o resto do mundo se tornasse socialista também, né? E de repente a gente descobre que não, que é possível ir tão longe ao ponto da restauração absoluta, né, de uma burguesia privada, etc. Então, acho que parte da resposta disso a obra do Chico não dá, né? E acho que é por isso que a Ana também evoca que é uma construção prática, mas parte ela dá, a meu ver, quando ela também entende o que foi a particularidade e os dramas típicos da tentativa de construção do socialismo no século passado e como isso está vinculado a como se deram essas revoluções proletárias, né? Ou o papel do proletariado nessas revoluções. Acho que é muito característico, o Chico percebe isso, como todas essas revoluções foram revoluções onde a sociedade convulsionava, as crises revolucionárias que a sociedade atravessava eram produto da crise do pré-capitalismo, né? No processo de expansão capitalista recente nessas sociedades, né? Um proletariado já forte o suficiente a ponto de conseguir liderar o processo revolucionário, uma burguesia tão débil que precisava se reconciliar com os velhos poderes, né? Em vez de dirigir ou levar a cabo uma revolução burguesa de tipo francês, do tipo de 1789, né? Como Lenin dizia. E por isso que daí acho que o Chico complementa muito a análise do Lenin, né? E percebe que o proletariado foi capaz de pegar carona na crise da Revolução Burguesa, né? E tentar levá-lo o mais longe possível. E aí eu não tenho a menor dúvida, como o Chico, de que o que também é possível fazer da síntese dessa experiência simplesmente jogar o bebê com a água do banho e dizer, bom, não deviam então ter tentado, não era como o Kautsky dizia, né? Ó, essa ditadura está acontecendo porque vocês tiveram que ir onde não dava para ir, vocês tentaram inventar moda, né? E o Chico é muito hábil em, ao mesmo tempo que diagnostica os limites objetivos desses processos revolucionários marcados por essa dinâmica, né, não renunciar à necessidade de agir e de tentar, de fazer, e só pela prática descobrir os limites da experiência, né? Tarefas revolucionárias não é simplesmente diagnosticar que não é possível fazer a revolução e sentar em cima das próprias mãos, né? É preciso levá-lo mais longe possível, ser o partido da extrema oposição na revolução, né? Como dizia o Marx e aí o Lenin. Um dos pontos, para mim, no entanto, que eu discordo um pouco do Chico, é a apreciação que ele faz do Gramsci no Antidimitrov. Eu nunca fiz um estudo sistemático no Chico disso, mas eu tenho a impressão, pelas citações do Chico lá, que evidentemente ele está em confronto com o eurocomunismo, né? Acho que tem pouquíssima literatura gramsciana que não seja o lodo do revisionismo, e isso é fato, né? No entanto, eu acho que uma chave de leitura leninista e do Gramsci, que era um autor que se pretendia leninista, né? E debatia o tal do conceito de hegemonia tão revirado e repuxado do Gramsci, que o Gramsci reconhece nos seus cadernos extensivamente ser do Lenin, né? Eu acho que o que é interessantíssimo na obra do Chico para todos que no Brasil
são marxistas e já tiveram algum contato com o debate da hegemonia é precisamente esse, né? Que por um século é interessante, o movimento comunista internacional esqueceu da categoria de hegemonia do Lenin, né? E quando se lembrou dela foi para se lembrar dessa suposta nova categoria de hegemonia que o Gramsci inventou, né? Enquanto o Chico faz um caminho muito nítido, né, de encontrar no Lenin esse significado de hegemonia proletária. Então, eu acho que tem um diálogo possível aí no sentido justamente de entender que para o Gramsci, né, na minha visão, a tal da guerra de posições que ele fala não é a guerra da ocupação das instituições do Estado, né, como os eurocomunistas inventaram, mas a luta pelas essas trincheiras que estão, né, predominantemente na mão do reformismo, da política operária liberal, né, e que são as trincheiras organizadas da massa trabalhadora nas suas várias formas, né? Então, os sindicatos, os movimentos populares, essas organizações de massa da sociedade civil são as trincheiras aí da guerra de posição gramsciana. Eu acho que um pouco o problema, e por que eu evoco isso, né, é porque perceber que a gente não vai mais viver aquela situação onde o pré-capitalismo convulsionava e o proletariado podia pegar carona tentando hegemonizar, né, a luta revolucionária de outras camadas que também se atiravam espontaneamente à revolução, porque não era só uma revolução socialista, mas uma revolução burguesa, né? Hoje não é algo que se pode contar mais, né? A pequena burguesia não vai mais espontaneamente se atirar à revolução, de modo que o proletariado possa esperar capitaneá-la, né? E não é possível, senão justamente pela demarcação da independência de classe do proletariado, de algum modo arrastar as camadas da pequena burguesia com qualquer inclinação que hajam para lutar com o proletariado, né? Acho que o cerne da preocupação que faz o Chico um autor tão atual para a gente debater estratégia e tática, né, é justamente a noção predominante na esquerda de que se leva a luta mais longe sendo generoso com os nossos adversários, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente dizendo que não se pode criticar muito o PT, porque senão os petistas podem se afugentar da luta, né? Então, não devemos denunciar as hesitações da política petista em chamar a massa rua para lutar para derrubar o Bolsonaro, porque isso supostamente afastaria eles da luta. Agora, se isso não revela o descompromisso do petismo com a luta, eu não sei o que revela, né? Minha teoria é um pouco contrário, como a do Chico, como a do Lenin, como qualquer revolucionário marxista consequente, que essa gente, se for para algum lugar, será sob o empurrão da massa que o tenta ultrapassar e eles tentam acompanhar, né? Não por qualquer inclinação natural ou espontânea ou predisposição, que é outra tese que o Chico critica, acho, com muita dureza e muito acerto, e volta nessas épocas, né, de emergência da extrema-direita a assombrar a esquerda, que é a ideia de que, pronto, agora os reformistas vão se radicalizar, não lhes restará outra opção a não ser radicalização. E o que a gente vê, na verdade, é o reformismo se reconciliando com a mesma política burguesa que derrubou a Dilma só porque ela era lenta demais para fazer as mesmas coisas que o Temer fez depois, porque verdade seja dita, né? O projeto da Dilma era a reforma da Previdência, era aprovar a terceirização, era tudo isso que ela estava encaminhando, né? Só talvez um pouco devagar demais por interesse da burguesia brasileira. Então eu acho que o espaço não vai faltar também no porvir, com todas as vacilações que o Reformismo vai oferecer, para que essa nossa também querida segunda edição encontre fértil espaço para disseminação aí sobre os restos em putrefação do reformismo. É isso, camaradas.